crimes imperdoáveis. Vários vídeos foram publicados por familiares de estudantes internadas de urgência com sintomas como dificuldades respiratórias, vômitos, fortes dores de cabeça, tonturas e mesmo paralisia. A Organização Mundial de Saúde evocou ocorrências do mesmo tipo no Afeganistão, entre 2009 e 2012. Tudo isto surge num contexto de protestos contra o governo depois da morte da jovem Mahsa Amini, enquanto estava à guarda da chamada Polícia da Moralidade. A surpreendente decisão da Comissão Europeia de proibir a aplicação TikTok em dispositivos relacionados com o trabalho desencadeou um efeito dominó em Bruxelas, e não só. À medida que mais instituições da UE se juntam à proibição, a popular aplicação de partilha de vídeos está rapidamente a transformar-se num software ostracizado em ambientes empresariais. A TikTok pertence à empresa ByteDance, com sede em Pequim, uma ligação que suscitou sérias preocupações sobre violações de privacidade, espionagem e transferências de dados para o Partido Comunista Chinês. A proibição, anunciada pela primeira vez a 23 de fevereiro, está agora em vigor no braço executivo da UE, a Comissão Europeia, os dois co-legisladores, o Conselho da UE e o Parlamento Europeu. O Serviço Diplomático, o Serviço Europeu para a Ação Externa, SEAE, assim como a instituição orçamental com sede no Luxemburgo, o Tribunal de Contas Europeu, TCE. A medida aplica-se a dispositivos institucionais mas também a dispositivos pessoais que possam estar ligados à rede móvel oficial fornecida pelas instituições dentro das suas instalações. Isto é necessário devido a preocupações de segurança da informação e proteção de dados relacionadas com a aplicação, disse um porta-voz do Tribunal de Contas Europeu à Euronews, confirmando que a proibição tinha sido introduzida com efeito imediato a partir de 1 de março. A decisão protegerá o TCE contra a recolha de dados por terceiros, o que constitui uma potencial ameaça à cibersegurança. A evolução da segurança relacionada com as plataformas dos meios de comunicação social será mantida sob constante análise. Decisões semelhantes sobre outras plataformas poderão seguir-se a seu tempo, afirmou o porta-voz do TCE. Os dois principais órgãos consultivos do bloco, o Comitê Europeu das Regiões, CDR, e o Comitê Económico e Social Europeu, CES, seguiram igualmente a mesma via nos últimos dias, disseram os funcionários à Euronews. A aplicação TikTok deve também ser desinstalada dos dispositivos fornecidos pelo Comitê logo que possível e, em qualquer caso, o mais tardar até 15 de março de 2023, disse um porta-voz do CES. O CES não promove as suas atividades através do TikTok mas sim em outras plataformas de comunicação social. O provedor de justiça europeu, atualmente liderado por Emily O'Reilly, também baniu a aplicação TikTok dos dispositivos empresariais, uma vez que a sua cibersegurança é gerida pelo Parlamento Europeu e é, portanto, obrigado a seguir as orientações emitidas pelo hemiciclo. Entretanto, um porta-voz do Tribunal de Justiça da UE, TJUE, afirmou que a instituição com sede no Luxemburgo não sentiu a necessidade de introduzir tal proibição porque as aplicações nos seus dispositivos relacionados com o trabalho sempre se limitaram ao estritamente necessário. Por conseguinte, nunca foi possível instalar o TikTok em dispositivos relacionados com o trabalho, consequentemente, não existe tal questão no Tribunal, disse um porta-voz numa declaração escrita. O Banco Central Europeu, BCE, sediado em Frankfurt, recusou-se a comentar questões específicas de segurança informática. Suspeitas de longa data. De notar que nenhuma das instituições europeias mencionou explicitamente o Partido Comunista Chinês ou o governo central em Pequim como um fator nas suas decisões, embora esta ligação esteja implícita a cada anúncio. É a primeira vez que organismos da UE tomam medidas tão radicais contra uma aplicação concreta. Vamos ver isso agora. Olá, aqui é Juliano. De volta com vocês, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui você é sempre bem informado. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. As suspeitas sobre o TikTok, contudo, estão longe de ser novas, ganhando proeminência nos últimos anos à medida que a plataforma se transformou num fenómeno global, atraindo milhões de adolescentes para o feed alimentado por algoritmos, enquanto as relações entre o Ocidente e a China se tornaram marcadamente azedas. Os receios de interferência estrangeira vieram à ribalta no início de novembro, quando a TikTok publicou uma atualização de privacidade na qual a empresa admitia abertamente que os dados pessoais dos utilizadores europeus podiam ser acedidos por alguns dos seus empregados baseados na China. Uma lei de 2017 obriga todos os cidadãos e organizações chinesas a apoiar, assistir e cooperar com o Serviço Nacional de Inteligência do país. A lei pode também obrigar as empresas chinesas, incluindo as suas subsidiárias no estrangeiro, a entregarem dados ao governo central, se tal lhes for solicitado. A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, DPC, tem vindo a investigar as transferências de dados da TikTok para a China e a sua conformidade com as leis de privacidade da UE desde setembro de 2021. A TikTok tem defendido repetidamente a sua independência em relação ao governo chinês e afirmou que as proibições eram mal orientadas e baseadas em conceitos errados fundamentais. A empresa insistiu que está empenhada em proteger os dados dos 125 milhões de pessoas em toda a UE que utilizam a TikTok todos os meses. Com as proibições a surgirem de forma quase sincronizada, o embaixador chinês na União Europeia, Fu Kong, recorreu ao Twitter para condenar as proibições. Muito desapontado que as instituições da UE imponham restrições ao uso da TikTok nos dispositivos do pessoal, disse Fu Kong.
Com a economia a lutar para recuperar, é do interesse da UE agir com base nas suas palavras, respeitando os princípios da economia de mercado e concorrência leal, de modo a reforçar a confiança global no ambiente empresarial da UE, e não o contrário, afirmou o funcionário chinês. Dezenas de aplicações e websites ocidentais, incluindo o Twitter, onde Foucault escreveu a sua mensagem, foram bloqueados há muito tempo na China continental, ao abrigo da rigorosa política de censura da internet no país. Tribunal da cidade de Minsk, capital da Bielorrússia, condenou a face mais mediática da oposição ao presidente Alexander Lukashenko a 15 anos de prisão, por conspiração para tomar o poder de forma anticonstitucional e outras acusações consideradas como tendo motivação meramente política. Svetlana Tsikhanouskaya, que foi candidata presidencial em 2020, foi condenada à revelia num processo que implica outros rivais do atual chefe de Estado, incluindo o antigo embaixador bielorrusso em França e ex-ministro da Cultura Pavel Latushko, também implicado na referida conspiração e que foi condenado a 18 anos de prisão. Outras altas figuras da oposição, Maria Maroš, Volya Kavalkova e Saira Edilevsky, foram condenados a 12 anos de prisão, noticiou esta segunda-feira a agência estatal bielorrussa Belta. Exilada no estrangeiro, Svetlana Tsikhanouskaya reagiu pelas redes sociais, considerando a condenação uma recompensa que lhe foi concedida pelo regime de Lukashenko pelo trabalho em prol das mudanças democráticas na Bielorrússia. Tsikhanouskaya aproveitou para lembrar os milhares de inocentes detidos e sentenciados a penas de prisão efetiva pelas autoridades bielorrussas e prometeu não parar até que cada um deles seja libertado. O caso foi aberto devido aos fortes protestos iniciados em agosto de 2020 antes das eleições presidenciais e agravados após o anúncio de que Lukashenko tinha sido reeleito para um novo mandato, num escrutínio sob suspeita de manipulação. As manifestações contra Lukashenko degeneraram em confrontos com a polícia, que provocaram dezenas de feridos e um morto logo na primeira noite, a 9 de agosto. Tsikhanouskaya reclamou ter conseguido entre 60% e 70% dos votos. A vitória de Lukashenko não foi reconhecida pela União Europeia e considerou a tomada de posse a 23 de setembro de 2020 ferida de legitimidade democrática. A perseguição das autoridades bielorrussas a outras vozes da oposição colocou no alvo inclusive a jornalistas, nomeadamente os fundadores do portal Necta. Um deles, Roman Protasevich, foi detido após o controverso desvio, com recurso à Força Aérea Bielorrussa, de um avião comercial da Ryanair, que fazia a ligação entre a Grécia e a Lituânia. Protasevich e, à revelia, os outros dois fundadores do Necta estão também a ser julgados em Minsk há quase 3 semanas. A guerra na Ucrânia mudou drasticamente a Europa. A questão agora é saber como preparar o futuro e garantir um papel geopolítico de liderança. Perguntamos como é que a guerra na Ucrânia está a mudar o velho continente a Margrethe Vestager, comissária europeia com a pasta da concorrência, Marija Pejnovic, secretária-geral do Conselho da Europa, e a Svetlana Tsikhanouskaya, líder do movimento democrático da Bielorrússia. As três líderes políticas juntaram-se para um debate sobre o futuro da Europa, na terça-feira, organizado pelo Think Tank Center for European Policy Studies, com sede em Bruxelas, que celebrou o seu 40º aniversário. A Euronews esteve à conversa com as três, em mais uma edição do programa Global Conversation. Isabel Marques da Silva, Euronews, como é que a guerra na Ucrânia mudou a Europa?